pessoal, bem-vindos à inauguração aí do canal do YouTube do Instituto Alesi. E por conta da semana, né, do dia 8 de março, a gente separou alguns temas, na verdade, alguns assuntos, né, para falar sobre a saúde da mulher, né? Então, hoje a gente vai discutir sobre doença vascular, e dentro da doença vascular, principalmente mais a parte venosa. E para conversar com a gente hoje aqui, a doutora Rafaela Federico. Fala oi pro pessoal, Rafa, se apresenta. Boa noite, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Fez uma caixinha de perguntas no Instagram, e o pessoal mandou algumas perguntas para a gente conversar. Mas antes disso, se apresenta, diz quem você é. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Rafaela, sou médica vascular, trabalho com o Dr. Bruno já há algum tempo, mas meu foco mesmo são as doenças venosas e a parte estética que envolve as doenças venosas, tá? Para vocês se situarem, a doença de varizes não é uma doença fácil de tratar, ela não tem só o aspecto estético, ela tem o aspecto funcional, e mais importante de tudo é que ela é uma doença crônica, uma doença que vai acompanhar você ao longo da sua vida, por isso ela tem que ter controle, tratamento e acompanhamento, tá? E aí eu acho que é super importante a gente começar com pergunta, porque é a forma mais objetiva da gente fazer vocês entenderem o quão preocupante é e como a gente vai seguir esse problema. Exato, exato. Então, pensando no foco do Instituto Alesi, por que eu que não estou falando? Porque a Rafaela é autoridade no assunto das doenças venosas, principalmente parte estética, né? Varizes, então a gente escolheu ela para falar aí com a gente. Rafa, primeira pergunta. Agradeço aí a honra de ter a participação aí com vocês. Para. Rafa, primeira pergunta. Os vasinhos podem ocultar alguma doença ou são somente estéticos? O que você tem a dizer sobre os vasinhos, a doença venosa e o problema estético? Bom, é justamente a introdução que a gente deu sobre os vasinhos serem a manifestação estética de uma doença crônica. Hoje em dia a gente sabe que aproximadamente 60% das pessoas que têm vasinhos, elas podem ter um problema funcional associado, não que isso se traduza em sintoma, mas isso pode se traduzir em doença que pode avançar ao longo do tempo. Então, o fato de você ter vasinhos pode te atrapalhar no sentido estético, mas tem que fazer você pensar que isso pode sim ser uma manifestação de doença. A doença venosa a gente sabe que tem 6 estágios, então eu gosto de ficar com os primeiros, que são os vasinhos, né, o estágio 1. O estágio 2 é quando começam a aparecer varizes, aquelas veias mais dilatadas e tortuosas, maiores que 3 milímetros. O estágio 3 é quando isso já começa a se transformar em sintomas como um inchaço, um peso, um cansaço na perna. O 4 é quando essas alterações também levam a manchas, pigmentações e alterações de textura na pele. E os 5 e 6 são mais relacionados às feridas, que aí é quando a gente pede ajuda para nosso coleguinha Bruno, que tem todo o arcabouço, toda a estrutura para tratar esse tipo de problema. Então, quando não chegou nesse ponto, é a maior quantidade de pacientes que eu atendo e é o que a gente quer evitar de chegar nessas feridas. Então, não quer dizer que você que tem um vasinho vai ter uma ferida ao longo do tempo, mas você pode desenvolver isso se você não cuidar adequadamente. Exato, ótimo. Eu costumo dizer que o vasinho ele não é só estético, não é? Ele é sinal de uma doença venosa, ele é sinal de uma insuficiência das veias da perna, e essa sim pode evoluir, e essa pode evoluir para ferida, pode evoluir para uma mancha. Exatamente. Legal, ótimo. Outra pergunta: qual é o tratamento mais eficaz para tratar os vasinhos e por que os vasinhos voltam? Bom, essa pergunta é de milhões, né? Qual que é o melhor tratamento
para tratar os vasinhos. Então, não existe essa frase, essa resposta, ela não é uma resposta pronta. Então, o melhor tratamento para os vasinhos é aquele que vai se adequar melhor às suas lesões. Então, hoje em dia, a gente tem uma variedade de opções. A gente pode usar a glicose hipertônica, a gente pode usar a glicose associada com o laser transdérmico, que hoje em dia é o que a gente sabe que mais tem resultado. E para lesões que são recidivadas, lesões que não melhoram com esses tratamentos iniciais, a gente opta pelo tratamento com espuma, com até aplicação com radiofrequência, e tem inúmeros tratamentos novos, mas que a gente reserva sempre para lesões recidivadas ou lesões de difícil melhora com os tratamentos iniciais, e até chegar na espuma, que é o tratamento, vamos dizer assim, hoje em dia mais em pauta a respeito de vasinhos e varizes. Então, um tratamento super versátil. Eu acho que vai ter uma pergunta sobre isso, né? Então, a gente pode detalhar um pouquinho mais depois. Agora, por que os vasinhos voltam? Na verdade, essa questão aflige muitas pessoas, né? E como a gente está na Semana da Mulher, eu vou enfocar nas mulheres, porque a gente sabe que existe um apelo estético emocional para isso e uma frustração. Por quê? A doença das varizes, como eu disse, ela é crônica, então isso pode prever que você sempre vai conviver com vasinhos. Não dá para falar que esses vasinhos voltam, que são os mesmos, né? Uma coisa a gente sabe, varizes vão sempre estar presentes na sua vida. Agora, os vasinhos, eles vão, vamos dizer assim, voltar, ou eles vão ser teimosos para ser tratados. Por quê? Porque às vezes não foi tratada a causa daquele vasinho. Então, você tem que começar por uma avaliação bem detalhada no início do seu tratamento, para que a gente saiba que aquele vasinho, ele não é isolado, ele tem uma nutrição, uma veia que leva o sangue para ele. É por isso que a gente chama de veia nutridora. Então, hoje em dia, o tratamento mais moderno de vasinhos e varizes, ele envolve principalmente o tratamento dessas veias nutridoras, para que você tenha um resultado melhor do que você imagina e mais duradouro. E aí sim, você vai precisar depois de uma manutenção anual, semestral, para pegar aqueles vasinhos que naturalmente vão aparecer por conta da sua doença, tá? E não que eles vão voltar exatamente como eles eram antes, né? A maioria das vezes são novos vasinhos, tá? Então não são os vasinhos que voltam, né? São novos que aparecem, né? Na maioria dos casos. Quando a gente não trata a fonte do problema, que é a veia nutridora, essa frase ela até tem um fundo de verdade, sim. Os mesmos vasinhos, eles vão ser reenchidos por aquela veia que nutre a região. Mas se o tratamento é bem feito, resolvido. Se o tratamento é bem feito e não foi tratada essa veia nutridora, aí você está tranquila. Sucesso, sucesso. E o que é a espuma, então? E quem que tá dentro da turma que pode fazer a espuma? Bom, a espuma, ela é uma técnica que não é muito antiga, é uma técnica até que recente. A gente mistura um produto que aqui no Brasil o mais utilizado é o polidocanol, tem outros agentes detergentes que podem ser usados, mas o polidocanol é o que a gente está mais acostumado a trabalhar. E ela é difundida em várias concentrações. Então, a depender do calibre do vaso, da localização do vaso, e dependendo também do tom de pele desse paciente, a gente elege se ele é um bom tratamento ou não para aquele tipo de vaso, né? Vou dar um exemplo aqui. A espuma, ela é um agente que inflama a parede interna do vaso. Quanto mais próximo da parede esse vaso estiver, você pode desenvolver algum efeito colateral dessa espuma. Uma mancha na pele, né? Uma inflamação dessa veia. Então, a depender da localização, do tipo do vaso e do aspecto da pele da pessoa, esses sintomas vão ser mais exacerbados ou menos. E aí a gente olha para cada lesão e fala, bom, essa lesão, pela experiência, pelos estudos, pelos congressos que a gente participa, para cada lesão existe um tratamento que é mais eficaz, um tratamento que vai ter maior resultado sem provocar tantos efeitos colaterais. E aí que a gente escolhe para cada paciente qual que é o melhor tratamento. Existem alguns casos mais graves, assim, onde o paciente já tem uma hipertensão venosa muito exacerbada, onde ela já desenvolveu aquelas alterações tróficas de pele,
de textura, de pigmentação e até de ferida. E muitas vezes, nesses casos, a espuma é praticamente o único recurso que a gente tem para tratar aquela veia. E nesses casos eu me refiro mais à veia safena, tá? Porque é ela que geralmente, quando ela está doente, dilatada, insuficiente, é ela que chega a provocar a úlcera venosa, tá? Ah, ótimo, ótimo. E quem que pode fazer, então? Qualquer pessoa, desde que ela seja bem avaliada, né, na primeira consulta, numa avaliação inicial, e que a pessoa que está avaliando, no caso o médico vascular, determine que para aquela veia o melhor tratamento é a espuma. Existem outros que são equivalentes e até melhores, mas o objetivo em si é alinhar a expectativa do paciente com a melhora do resultado, seja ele estético ou só funcional. O ideal é você achar um profissional que tenha toda essa experiência e você confiar nele, no que ele vai te propor, qual que é o melhor tratamento para sua veia. Então, como qualquer tratamento, é um acordo entre médico, paciente, família, em alguns casos, né? Sim, e alinhado sempre, sempre, eu bato muito nessa tecla quando eu converso com os meus pacientes, a expectativa do resultado, né? O que é importante para você? É melhorar a dor, é melhorar as varizes, é fechar a ferida, é ter uma perna bonita. Então, a expectativa do paciente tem que ser alinhada com o possível resultado que a gente pode chegar dentre as técnicas que a gente tem disponíveis, né? Sim, sim. Legal.